Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, um programa especial, leitura completa da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Tirei o fone aqui que o retorno tá diferente. Nós estamos com um pouco de algumas mudanças, queridos, né? O computador que nós estávamos usando, ele foi para o concerto. Então nós voltamos a fazer como fazíamos anteriormente, no início, tá? E hoje a Bíblia nós vamos colocar ali atrás daí, tá bom, queridos? Na tela ali para vocês acompanharem. Deixa eu mandar um abraço para vocês. Irmã Elizabeth, Deus abençoe, querida. Deixa eu ver. Bom dia, pastor. Aqui é Elizabeth. Gostaria de saber, não podemos comer sangue e o fígado do boi? O sangue não pode, irmã Elizabeth. Sangue não, né? O sangue é a vida da carne, é restritamente, está restrito para nós, tá? É pecado comer sangue, tá? E o fígado do boi não fala nada. Então, fígado de boi, desde que não seja feito no sangue, né? Eu entendo que não tem, eu não sei como que faz, talvez eu esteja falando alguma besteira, não sei como que faz o fígado de boi, mas se não for feito no sangue, não tem problema, né? Tá bom? Um abraço, tá, dona Elizabeth? Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Irmã Terezinha, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, tá bom? Peço a vocês que compartilhem. Nós não estamos fazendo hoje pelo YouTube, tá? Não foi possível. Se eu fizesse pelo YouTube hoje ia ficar o som externo, aí eu não ia conseguir fazer no microfone e não ia ser possível daí nós fazermos, tá bom, queridos? Glória a Deus, queridos, vamos fazer a nossa oração. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos, te adoramos, Pai. Entramos, meu Deus querido, na sua presença, Senhor, e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, a nossa alegria, a nossa força, Pai. O Senhor, Pai, é o nosso escudo, Pai amado. O Senhor é o nosso galardão, Senhor. O Senhor é a razão, Senhor amado, da nossa vitória, Pai. Todo o mérito e toda a glória, Pai, nós damos a Ti, porque só o Senhor é Deus, o verdadeiro Deus, Pai querido, o único, Senhor amado. Nós entregamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, tudo que temos e somos, nós colocamos diante do Senhor, Pai, para que o Senhor faça de nós, Pai, o teu querer, Senhor. Nós não queremos ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho, dizendo, faça isso ou não faça isso, mas pelo contrário, Pai, nós queremos aprender a nos sujeitar a Ti, Senhor. O Senhor é a nossa alegria, a nossa força, Pai. Nós precisamos do Senhor, precisamos da Sua misericórdia, Pai, da Sua direção, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai. Derrama, meu Pai querido, do Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Esses que têm fome, têm sede da Sua presença, esses que querem fazer a Sua vontade, Pai, mesmo, Senhor amado, não sabendo nem por onde começar, Pai querido, abraça o Teu filhinho, abraça a Tua filhinha, Senhor, restaura, meu Pai amado, a fé, a saúde, Pai, restaura, meu Pai amado, o casamento, a família, Pai querido. Faz aquilo, Senhor amado, que é impossível aos olhos humanos, Pai. Faz a favor do Teu filho e da Tua filha, porque a diferença do Evangelho para as outras religiões, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós Te bendizemos, Pai, nós Te adoramos, Pai, e declaramos que não existe outro além de Ti, Pai. Receba, Senhor, a adoração que pertence somente a Ti, que a minha vida, a nossa vida, Senhor, seja para Te adorar, para Te honrar, para Te glorificar. Pai amado, ajuda-nos, Pai, a dizer não ao pecado, Pai. Ajuda-nos a nos alimentar do que realmente importa, Pai, que é a Sua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos investir o nosso tempo, Pai querido, na oração, Pai, em jejuns, Pai querido, e na leitura, Pai, na meditação da Sua palavra, Pai querido. Ensina-nos a ouvir a Sua voz, Pai. Dá-nos sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Nós não queremos ser religiosos, Pai amado, em qualquer igreja, Senhor, não, Pai. Nós queremos, Pai amado, ser filhos obedientes a Ti, que Te temem, que Te conhecem, Pai, que ouvem a Sua voz, Pai, e se sujeitam a Ti. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa os Teus filhinhos, Pai. Abençoa esse que está orando comigo nesse momento, Pai amado. Abençoa, Senhor, todos que fazem parte do Ministério Alicerce, Pai querido. Abençoa a Tua igreja, Pai, espalhada no mundo, Pai amado. Todos que invocam o Teu nome, que são chamados filhos de Deus através de Jesus Cristo. Abençoa-os, Pai. Fortalece-os, Pai. Perdoa-os, Pai. Purifica-os, Pai. E dê, Senhor amado, ousadia, intrepidez, Pai. Autoridade, Pai, para usar o Seu nome, para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a igreja de Cristo com a autoridade apostólica que o Senhor me conferiu, Pai amado. Não porque mereça, porque não foi por merecimento que o Senhor me deu essa unção, Pai querido, esse chamado, Pai, mas por causa da minha fraqueza, Senhor, mas o meu coração é totalmente do Senhor, Pai. Abençoa, meu Pai, o Teu filhinho, Senhor, que cada vez mais a Tua igreja aprenda, Senhor, a ser grata a Ti, Senhor, a Te honrar, Senhor, e a entender a importância, Pai amado, que quando nós obedecemos a Ti, Senhor, nós não estamos, Pai, simplesmente cumprindo um capricho para o Senhor, não, Pai, nós estamos sendo abençoados, Pai amado, nós estamos fazendo o melhor para nós. Em nome de Jesus, Pai,
Pai querido. Tira toda a religiosidade, Pai, toda doutrina de demônios, Senhor amado, que é impregnado nas igrejas para o povo de Deus, Pai amado. Muitas pessoas não têm ideia do que acontece, Pai, realmente, espiritualmente, Pai, e andam, Senhor, por doutrinas e ensinamentos de homens, Pai. Quebra, meu Pai amado, essa cegueira espiritual, Pai amado, dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, e levanta, Pai, grandes homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero também te pedir, Senhor, abençoa a nação brasileira, Senhor. Nós não somos daqui, nós somos celestiais, mas eu peço, abençoa a nação brasileira, estende o seu manto de justiça, Pai amado, faz aquilo que é impossível aos olhos humanos, para que todos saibam que o Senhor governa nos céus, Pai, e o Senhor tira e coloca quem o Senhor quiser, Pai amado, e agindo Deus, quem o impedirá? Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a nação brasileira, amém. Glória a Deus, queridos. Pega o copo com água, meus amados, vocês que já estão com o copo de água na mão, se você puder, rapidinho, pega um copo de água ali na geladeira, no filtro, em nome de Jesus, pega lá. Eu vou esperar aqui uns segundinhos. Obreiro Giovanni está conosco aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Obreira Suelo, obreira Marilei de Bituruna também, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Pastor Niltinho de Maringá, Deus te abençoe, queridos, tá? Peço aos irmãos que avisem, queridos, compartilhem para que pessoas que... Pastor Francisco, Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, que às vezes estão esperando nós no YouTube, né, não vão encontrar nós, né, então avisem, compartilhem, queridos, tá? Em nome de Jesus, pega o copo com água ali, queridos. Meu Pai amado, nós consagramos essa água a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja o remédio para curar, Senhor, o corpo físico e o espiritual dos Teus filhos, Pai. Se há alguém depressivo, Pai amado, se há alguém cansado, fraco espiritualmente, seja fortalecido pelo Teu poder, Pai. Se há alguém enfermo fisicamente, Senhor, purifica, Senhor, os ossos, o sangue, os nervos, Pai, a carne, Pai. Abençoa, Senhor, a vista, Senhor, todos os órgãos, Pai. Faz um milagre, Pai amado. E quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Ontem nós tivemos problema com luz, né, queridos? Então ontem caiu a live, e aquela live que estava sendo feita tanto no YouTube como no Facebook, ela foi, não pôde continuar, tá bom, queridos? Nós tivemos daí que fazer uma outra, daí muitas pessoas já não voltaram na outra live. Então, né, eu estou dando uma explicação, você que está aqui, pastor, eu não vi a live de ontem, eu não peguei, eu fiz logo em seguida, porque voltou a luz em alguns minutinhos, e daí nós refizemos, daí não caiu mais, conseguimos concluir daí a live, a leitura da palavra, que é o que mais importa, queridos, né? O propósito desse programa é nós lermos a palavra de Deus, então nós vamos comentar um pouquinho aqui, agora esperar as pessoas um pouquinho aqui, já vamos começar a leitura, e eu não vou mostrar notícias, queridos, se você quiser ver notícias, meus amados, entra aqui no Alicerce Considerações no Telegram, abaixa o Telegram se você não tem, queridos, e procura lá Alicerce Considerações, tá? Aí você entra ali, eu coloquei um monte de vídeo muito especial, cara, de tudo, né, falando sobre todos os temas, de política, a parte evangélica, profecias, então acho que tem eu coloquei entre ontem e hoje, acho que uns 20 vídeos ou mais, queridos, tá? Então tem muita coisa boa ali que vai fazer você abrir os teus olhos, no mínimo levar um susto, porque tem muita coisa ali, mostrando coisas ali que as pessoas normalmente não veem, né? E não sabem, não tem nem ideia, né? Então você vai ver coisas ali que vai fazer você abrir teus olhos, né? Sobre o mundo que nós estamos vivendo, queridos, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos continuar hoje 2 Samuel capítulo 12, não é, queridos? 2 Samuel capítulo 12. Em nome de Jesus Cristo. Compartilharam lá, queridos? Dá um like, meus amados, tá? Hoje eu não vou fazer, estou com o coração pesado que eu não estou conseguindo fazer no YouTube. Mas vamos fazendo aqui no Facebook, glória a Deus por essa plataforma. Vamos fazendo por aqui hoje, tá? Como que o senhor está, pastor Francisco? Tudo na bênção com o senhor? Como que está, meu querido? Família, tudo bem? Ministério, tudo bem? Pastor Francisco é um pastor, um grande homem de Deus, tá? Um homem com compromisso com a palavra de Deus aí, né, pastor Francisco? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Eu vou abrir ali, meus amados, para nós assistirmos juntos. Será que tá bom ali, ó, o tamanho da fonte? Acho que eu vou aumentar um pouquinho ainda, porque eu tô vendo ali, tá bem pequenininha na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte para... Vamos ver. Acho que aqui ficou bom.
Bom não, né? Tá melhor. Acostumado, tava tão bom ali, né? Quando fica na tela do jeito que tava. Aí agora vamos voltar ali para assistir ali na tela ali atrás. Até o tempo do concerto ali. Glória a Deus, estamos bem, graças a Deus. Glória a Deus, fico feliz, pastor. Deus te abençoe. Toda a família aí. Em nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 12, queridos, né? Versículo 1, ó. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Queridos, só lembrando, meus amados, nós estamos continuando, né, aquela história do pecado, né, de Davi com a Batseba, tá? A besteira que Davi fez, né, e completando, né, besteira sobre besteira, né? Ele tentando ocultar o pecado dele, né? Ele tentou enganar Urias, tentou embebedar ele, e não teve jeito. Urias era muito fiel a Davi, né? E ele fez isso com um homem fiel, né? E daí Urias morreu, ele esperou a Batseba sair do luto dela e casou com ela, né? E achou que ia viver tudo bem, ninguém sabia, tá tudo certo, ninguém precisava saber. Aí vem a palavra, o que nós estamos lendo hoje, ó. O Senhor enviou o profeta Natã, até o profeta, né? A Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então vamos entender, queridos, né? O profeta Natã chegou e contou uma história para o rei Davi, falando, né, de 2 pessoas, um muito rico e um pobre, né? Um que tinha só uma ovelha, uma cordeirinha, e o rico tinha muitas, né? Gado e ovelhas, né? E chegando um outro viajante, né, na casa do rico, o rico não quis pegar das suas muitas para fazer, né, para dar de comer ao viajante, e pegou daquele que tinha uma, tomou daquele que tinha uma. Aí o Davi ficou enfurecido quando ele escutou essa história, e ele disse assim, ó: tão certo como vive o Senhor, no versículo 5, ó, o homem que fez isso deve ser morto. Ele falou: não, tem que morrer quem fez isso. Olha que interessante, queridos. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele estava indignado com a história do Natã. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Uau, queridos, olha a autoridade do homem de Deus. Você acha que é fácil ser homem de Deus, né? O homem de Deus, mulher de Deus, falar a verdade, né? Obedecer a Deus em tudo, queridos, né? O Natã tinha uma missão de ir lá e dar de dedo, né, na cara do rei e falar: o que você fez, Deus viu e está errado. E ainda fez o próprio Davi professar o seu julgamento. Tal homem tem que morrer, tão certo como vive o Senhor, e ainda tem que dar 4 vezes mais. Ele não se compadeceu. Aí o Natã olhou para ele e falou: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, se você achava que você tinha poucas esposas, Davi, eu daria mais e mais ainda. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, ou seja, pela espada dos inimigos. Olha o tamanho, queridos. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Uau, queridos, olha a consequência do pecado, né? Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi:
Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, né? Porque ele próprio proferiu a sentença, tal homem tem que ser morto, né? E de fato tem que ser morto. Ele falou justo, só que ele, né, ele esqueceu aonde ele chegou, né? Até onde ele tinha ido. Aí Deus falou assim, através do profeta: tá bom, Deus te perdoou. Não quer dizer que não vão haver consequências. Existe o perdão, queridos, tá? Por isso você não morrerá. Amém? E então Natan foi para sua casa. Queridos, isso aqui é uma lição muito grande para nós, tá? O pecado, meus amados, né? Todos eles são perdoáveis, tá? Aliás, o único pecado que não é perdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Uma vez eu falei besteira, estava com sangue quente, acabei falando coisas que não deviam. Olha, meus amados, eu tenho por entendimento, isso aqui é o meu pensamento, tá? Pode ser que eu esteja errado, vamos dizer assim. É minha fé, então está certa para mim. Para você pode ser outra. Se a pessoa ela tem assim o temor de Deus, eu não quero pecar contra o Senhor, será que eu entristeci o Senhor? Significa que ela não pecou contra o Espírito Santo, porque quem gera arrependimento é o Espírito Santo. Quem, né, gera esse remorso também de falar: meu Deus, não quero me afastar de Deus, também é o Espírito Santo. Então se a pessoa ela pensa, puxa, será que eu pequei? Fique em paz, né? Se falou besteira, né? Cuida para não falar mais. Mas peça perdão a Deus e continua. Porque eu acredito que quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo sai dessa pessoa, porque é um pecado sem perdão, né? Conforme disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E se o Espírito Santo não tiver nessa pessoa, eu acho que não vai ter lugar de arrependimento, não vai ter lugar de remorso. Essa pessoa vai falar: pequei mesmo e falo de novo, né? Então, é o que eu acredito, tá bom, queridos? Pastor, não concordo. Tudo bem, fique em paz, né? Mas é o que eu acredito, né? Estou passando a vocês sempre. 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo agora 15, né? Então Natan foi para sua casa, ó. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi. Vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos e toda a casa que se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, pois diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Você vê como que as pessoas elas não entendem o coração, meus amados. Davi ele pecou muito grande, Deus o perdoou e vai castigar ele por isso. E por causa disso, por causa do castigo dele, queridos, ele vai estar zerado perante Deus. Amém, meus amados? É isso que as pessoas não entendem. Deus perdoa, né? Se normalmente um homem, um pastor, se ele errar, queridos, né, dificilmente as pessoas perdoam. São poucas as pessoas que perdoam. Geralmente aquele pecado vai levar, essa pessoa vai levar o pecado para o resto da vida. Sempre que falar: o fulano é isso, fulano fez aquilo, né? Você vê que há pessoas aí que elas são mal faladas, não importa, né? Um dia aconteceu uma coisa, não, aquilo vai acompanhar o resto da vida. Mas Deus não é assim, Deus perdoa, queridos. Deus limpa, purifica e esquece, né? Joga no mar do esquecimento. E os filhos de Deus deviam fazer como Deus, né? Nós não podemos ficar julgando as pessoas, tá bom? Por exemplo, se você vê um pastor, vou colocar um pastor, porque as pessoas chamam muito pastor de ladrão. Isso é errado, tá? Tem pastor ladrão? Tem pastor, muitos, infelizmente. Ladrão tem toda classe tem ladrão, né? E vamos dizer que você conheça um pastor que é ladrão, foi ladrão, né? Você sabia que ele roubou, foi visto, foi comprovado, foi pronto, fulano roubou, né? Foi julgado em 3 instâncias e condenado, né? Mais ou menos assim. E eu pergunto a você, queridos, né? Se esse pastor aí, ele se converter, consertar o seu erro e pedir perdão a Deus, você acha que Deus vai perdoar ele ou não? É claro que vai perdoar. E se Deus perdoou, queridos, né? Como é que alguém vai condenar? Vocês estão entendendo, queridos? Então, às vezes, você conhece a história de alguém, você fala: esse fulano é tal coisa. Eu estou falando pastor porque é a respeito de pastor. Mas vamos colocar, né, qualquer outra coisa. O fulano me enganou, o fulano adulterou, né? Aquele ali é um adúltero. Mas se ele se consertou com o cônjuge, pediu perdão a Deus, queridos, e foi perdoado, quem somos nós para apontar o dedo e falar: fulano, você é isso, você é aquilo? Aí nós vamos estar do lado opostos de Deus. Porque se Deus perdoou, nós vamos colocar contra Deus, fazendo o trabalho de Satanás que é acusando. Amém, queridos? Então por isso não cabe a nós julgarmos, queridos, né? Amém, pastor Francisco, é verdade.
E não cabe a nós julgar, né? Você vê que nem Jesus, enquanto estava na terra, ele julgou. Ele falou, não pense que eu vim julgar vocês. Eu não vim julgar, eu não vim condenar vocês. Mas a palavra que eu tenho dito, essa sim vos julgará no último dia. Então a palavra de Deus, ela vai nos julgar no último dia. Hoje a palavra de Deus só está para me levantar e para te levantar. Para nós procurarmos fazer o quê? A escolha certa, com o entendimento, sabendo o que realmente agrada a Deus e aquilo que o desagrada. E hoje nós temos a oportunidade de fazer o que é certo. Amém, queridos? Aí as pessoas não entendiam por que ele está... Se quando a criança estava doente, ele estava quase morrendo, imagina se a criança morreu, ele vai morrer também. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns aos outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa e pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Vocês estão entendendo, queridos, né? Como que é o entendimento de uma pessoa, né, diferente dos outros. A maioria, eles pensam, né, conforme a maioria, né, conforme a boiada, vamos dizer assim, né? Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, que eles costumam pensar conforme a mente de Deus. Hoje o que você está fazendo, queridos, que é a leitura dessa palavra, vai te ajudar a entender um pouco mais a mente de Deus e vai mudar muito os teus pensamentos. Por isso você precisa ler a Bíblia Sagrada, queridos, né? Você precisa ler de Gênesis ao Apocalipse, você precisa investir na sua vida. E esse programa é para ajudar você a conseguir fazer isso, tá bom, queridos? E nós vamos ler juntos, né, a palavra de Deus. Versículo 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor ao Senhor. Então Salomão foi praticamente criado pelo profeta Natã. Versículo 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe chamar mensageiros a Davi e disse, pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. E reuniu, pois, Davi todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. Lembra que Joabe estava pelejando contra os filhos de Amon lá, né? A qual eles até tinham feito com que Urias morresse, né? E tudo isso estava acontecendo, né? O Deus falou com Davi, o filho, né, da Batseba nasceu, aí ficou 7 dias enfermo e morreu, né? Então tudo isso aconteceu e Joabe estava lá pelejando contra o povo lá. E daí chegou o tempo que ele venceu o povo. E daí ele chamou Davi e falou, olha Davi, vem você agora e cerca a cidade, para que seja você que receba a glória, você é o rei. Então senão eles vão aclamar meu nome, eu não quero isso. O Joabe ali foi sensato, né? Versículo 30. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras, e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Ele escravizou o povo, queridos, né? Ele fez o povo passar, serrar as coisas, trabalhar com picareta, machados de ferros e fornos de tijolos, né? Então o povo começou a trabalho forçado. Segundo Samuel capítulo 13, queridos. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab,
Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Amnon teu irmão e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e este estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon, fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar, traze a comida à câmara, ao quarto, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhos oferecia para que comesse, pegou-a e disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Ou seja, não faça tamanha loucura, Amnon? Ela ficou desesperada ali. Eu vou ficar desonrada e você vai ser igual um louco. Uma pessoa que violentou a própria irmã. Misericórdia, queridos, Olha o que estava acontecendo na casa de Davi, Os filhos de Davi, Versículo 14. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon, levanta-te e vai-te embora. Misericórdia, queridos, Você vê, isso aqui é uma coisa muito comum. Isso aqui, talvez você já tenha vivido coisas parecidas, queridos, Nisso que eu vou te falar. O diabo, muitas vezes ele faz isso aqui, ele traz uma venda espiritual diante dos nossos olhos. Ele nos engana, nos oculta. Uma vez eu vi um testemunho. É de um pastor conhecido, ele contando uma situação. Deixa eu contar para você aqui, diz bem certinho isso aqui. Diz que tinha um pastor que era amigo dele, casado, e ele tinha olhado uma irmã da igreja e achado essa irmã linda. E ele falava assim, nossa, ele comentou quando eu com o amigo dele, esse pastor que contou esse testemunho, Ele falava assim, irmão, eu tô apaixonado, meu irmão, olha, fulano, eu não consigo tirar a mulher da cabeça. E o pastor falava, irmão, você tá louco, isso é demônio. Não, eu sei, mas eu não consigo tirar. E falava assim do caso dos traços da mulher, nossa, o nariz dela é perfeito, os olhos, o cabelo, o cheiro dela, eu sinto o cheiro dela, estava apaixonado. Eu lembrei do Amnon. Apaixonado, a mulher era linda, linda, ele não conseguia tirá-la da cabeça. E depois eles falaram, não, irmão, você é Satanás, vamos repreender, vamos orar, eu vou estar orando, eu vou estar jejuando com você. E eles oraram e jejuaram, e Deus livrou ele, querido, E daí saiu esse mal, essa venda que estava nos olhos dele. Aí diz que quando ele contando para o amigo dele, quando ele viu novamente na igreja, ele sentiu-se liberto, ele viu a mão de Deus sobre a vida dele e foi liberto. Ele olhou para a mulher e ele falou, irmão, vou ser sincero a você, lembra que eu disse que o nariz dela era perfeito? Irmão, o nariz dela é torto. Ou seja, toda aquela beleza que ele via, queridos, na verdade só ele via, o diabo mostrava para ele uma beleza que na verdade nem existia. Ele falou, por que eu fiquei desse jeito com essa mulher? Não sei se era trabalho de feitiçaria ou o que, eu sei que era Satanás, E o diabo cegou ele, e o Amnon foi a mesma coisa, o Amnon estava cego, achando que aquilo que ele queria, que ele desejava, era o que ia fazer ele feliz, e isso é como se fosse uma venda. Aí depois que ele fez a besteira, o próprio diabo, ele vem, ele puxa a venda, e o que acontece? O Amnon se levantou e sentiu, olha aqui, versículo 15, depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que ele sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon, levanta-te e vai-te embora. Ainda mandou a menina, queridos, que ele violentou, a irmã dele, embora, queridos, daquele estado, daquela situação. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir, ele enxotou a menina mesmo, queridos. Chamou a seu moço que o servia e disse, deita fora esta, e fecha a porta após ela. Que culpa que ela tinha da besteira que ele fez, queridos? Olha que triste essa situação, Trazia a ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestia as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim,
o servo a deitou fora e fechou a porta após ela, queridos. Olha a loucura que aconteceu ali, queridos, entre os filhos de Davi, né? Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou sua túnica atalar de mangas compridas que trazia, pôs nas mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. O Absalão segurou ela e falou: fica quieta, não fala nada. E fica lá na minha casa, né? Ouvindo o rei todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que, como teu servo, venham o rei, os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para que não sermos pesado. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porque o rei lhe dissera: para que iria ele contigo? Porém o rei lhe disse: por que ele iria contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena, sede forte e valente. Ou seja, né, agora ele ia se vingar, queridos, né? Ele fez essa festa, chamou os irmãos do rei, chamou o rei primeiro, né, para não dar desconfiança, mas o rei falou: não posso ir porque vou ser muito pesado. Se toda a minha comitiva aí vai ser muito pesado para você, Absalão, não precisa. Vai, eu te abençoo. Ah, deixa o Amnon ir junto, já faz 2 anos, tá tudo bem entre nós, né? E ele lá deu ordem aos servos para matarem o Amnon quando ele estivesse bêbado, né? Versículo 29. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou no seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos de rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes e lançou-se por terra. Todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon, pois assim já o revelara as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Aí falaram: não fique assim, rei, porque não foram todos os filhos que morreram, foi só um. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz choravam. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias, né? Esse Talmai aqui, queridos, era o avô de Absalão, né? O pai da esposa, né, de Davi. Como que era o nome dela? Maaca, né? Pedro lembra, já pergunta umas coisas pro Pedro, já tá lendo a Bíblia aqui, tá? Dele foi pro avô dele, no caso, né? Versículo 38. Assim Absalão fugiu indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Pastor Veiga, um abraço, pai, Deus abençoe, em nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 14 agora, queridos. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia. Ele disse: finge que está profundamente triste.
põe vestido de luto, não te unjas com óleo, e sê como mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra. E disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: ah, sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva, e disseram: dá-nos aquele que feriu a teu irmão, para que o matemos em vingança da vida daquele que ele matou, para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoísta ao rei: a culpa, ó rei meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-me a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminarem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher está bem insistente, permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei este juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra e que não se podem se juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado da sua presença. Não sei de onde que ela inventou isso, né? Se vim agora falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da tua serva. Ela falou assim: olha, não fique brava comigo, porque o povo me fez vir aqui. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho, da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é o meu senhor, o rei, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi a teu pedido. Vai, pois, e traz o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se Joabe, foi para Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso fazia no final de cada ano, porquanto muito lhe pesava, o seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista, né? Ele deu o nome da filha do nome da irmã, né? Tamar também. 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe, para o enviar ao rei. Porém não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos:
Vede ali o pedaço do campo de Joabe apegado ao meu, e tem cevada nele, ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo neste pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão. Ele disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço do campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo: vem cá, para que eu te envie ao rei. A dizer-lhe: para que vim eu de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou Absalão. Que horas agora? São 11h15. Vamos ler mais, queridos, né? 2 Samuel, capítulo 15. Irmã Valdereza, Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantou-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Ele começou a trabalhar contra o rei, queridos, né? As pessoas iam procurar o rei para julgar a sua causa, né? E daí Absalão chamava para eles e falava: olha, o que você tem, você está certo, mas do rei ninguém vai te ouvir, ninguém dá bola para você. Começou a falar mal do rei e se fazer de bonzinho, né, para o povo. Queria ganhar o coração do povo. Versículo 4. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Ah, quem me dera, né? Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Então todo o povo que ia ao rei, ele pegava e falava mal do rei, e fazia assim, falava o que a pessoa queria ouvir, né? E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Então todo mundo começou a amar ele e pensar com maus olhos do rei, né? Porque ele falava mal do rei. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam desse negócio. Então ele armou uma casinha, vamos dizer assim, né, um estratagema ali para ser aclamado rei, né? E pegou até pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo, só para estar junto, né? Pessoas importantes, para parecer que ele tinha o apoio nesse negócio, né? Versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração, né? E crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos lance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui teus servos, para tudo quanto determinares o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu:
Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quanto eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faz voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam a misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que o rei estiver, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. A fidelidade do Itai, para o rei. Toda a terra chorava em alta voz. Todo o povo e também o rei passaram adiante do ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu e também Zadoque, e com estes todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadoque: torna e leva a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar voltem em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás e teu filho Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto até que me venham informações vossas, ou seja, deixa teus filhos, vocês ficam lá vendo, eu vou estar nos vales do deserto, manda informações para mim. Zadoque, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. E todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Todo mundo, na mesma fé de Davi, ali sentindo, aquilo que estava acontecendo. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Olha só que interessante, Davi conhecia Aitofel, a sabedoria dele, e falou assim: olha, Senhor, transtorna em loucura o conselho dele, Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Você vai me ajudar contra o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadoque e Abiatar, sacerdotes. Então ele está falando: volta lá, o Uzai, volta lá, Uzai, porque o Zadoque e o Abiatar já estão lá, então você pode contar com eles. Aí todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, fará saber a esses sacerdotes, que eles vão me trazer notícias. Então fica lá, serve o rei, diga que vai servir a ele, como você me serviu, e você me dá notícias. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Absalão entrou para tomar, queridos, Segundo Samuel, capítulo 16. Tá boa a leitura, queridos? Tá rendendo a leitura hoje, Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardado, e sobre eles 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para seres montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ou seja, esse aqui era o servo de Mefibosete, aquele que Deus, que o rei
pegou e trouxe para si e comia na mesa do rei. E esse Ziba, ele não era de confiança, queridos, né? Ele teve essa oportunidade, trouxe um monte de presente para Davi quando ele estava fugindo. E quando Davi perguntou de Mefibosete, ele disse assim, olha, hoje, né? Ele disse que Mefibosete disse, ó, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ou seja, não tinha nada a ver com o reino do pai, porque Absalão não tinha nada a ver com Saul, né? Mas ele quis dizer assim, ó, Mefibosete te traiu hoje, né? Lembra que Deus, através de Davi, restituiu Mefibosete. E Ziba, ele estava tomando conta das coisas de Saul. E ele voltou a ser servo de Saul através de Mefibosete, que era o herdeiro. E agora ele aproveitou essa situação para falar mal de Mefibosete. Versículo 4. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba, eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Então o rei ficou bravo com Mefibosete, ele acreditou na palavra dele e entregou tudo a ele. Tendo chegado o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Olha esse Simei que foi amaldiçoando o rei, tirando pedra nele e falando mal, né? Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirarei a cabeça. Ou seja, por que ele faz quem ele pensa que é para fazer isso? Senhor, se você me der autorização, eu passo a espada na cabeça dele agora. Versículo 10. Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ou seja, se ele está fazendo isso, queridos, né? Se ele está fazendo isso é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, por que eu vou brigar? Por que eu vou fazer? Se o meu próprio filho quer tirar minha vida agora, quem que é esse benjamita? Por que ele não ia estar com raiva de mim, que Benjamim era a terra de Saul? Então o povo de Benjamim amava bastante Saul ainda, né? Alguns, né? Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a maldição desse dia. Prosseguiu, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão disse-lhe, viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai, é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão, não, mas daquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante de seu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel, dá o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar a casa, e em ouvido todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Olha o conselho de Aitofel. Tem relação com as mulheres, com as concubinas do teu pai, porque eles vão ver que você não está brincando, que você não vai voltar atrás, que já foi bem longe o que você fez, e aí eles vão estar firmes com você. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi e agora, no caso, para Absalão. Meu Deus do céu, queridos, né?
Então, se cumpriu a palavra do Natan, o que você fez em oculto, né? O teu próximo fará contra ti à vista de todo Israel, queridos. Amém, queridos? São 11h29. Será que lemos mais um capítulo? Tá gostoso, né? Vamos ler mais um capítulo? Vocês estão com muita pressa ou não? Responde aí, queridos. Vamos ler mais um capítulo ou não? Eu vou colocar aqui o 17. Se vocês falar amém, vamos juntos. Senão eu deixo para amanhã. Deixa eu ver como que tá o delay aqui para tempo de resposta aqui. Glória a Deus. Elizabeth, amém. Vamos então ler mais um capítulo? Vai dar tempo então. Então vamos lá, queridos, né? Segundo Samuel, capítulo 17, queridos. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei a Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Deixa eu beber uma água, queridos. Então lá vinha Aitofel, né, dando conselho, né, para matar o Davi. Agora ia matar somente o Davi, ó. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que lhe dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: que faremos segundo a sua palavra? Senão fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Lembra que Davi mandou justamente, né, Uzai para confundir o conselho de Aitofel. E Deus orou, né? O Davi orou para que Deus confundisse o conselho dele, né? Olha que interessante, ó. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que os homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro. Olha o conselho dele. Até que lá não se ache nenhuma só pedrinha, ou seja, una todo o povo, todo Israel. Aí nós vamos cair sobre ele. Ele sabia que Davi não estava pronto naquele momento, que ele não estava como guerra, ele estava chorando e lamentando. Nesse caso, ele confundiu o conselho, no caso de Aitofel, né? Versículo 14. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquista, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Olha que coisa interessante, queridos. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel a Absalão e os anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, manda avisar depressa Davi, dizendo: não passe essa noite nos vales do deserto, mas passa sem demora para o outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Então Jonatas e Aimás, junto a Enrogel, e uma criada lhe dava aviso. E eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, o qual desceram. A mulher deste homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço,
e espalhou grãos pisados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, aquela casa, disseram: onde está Aimás e Jonatã? Já sabiam que eles estavam levando e trazendo ao rei Davi, né? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retirara, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. Eles disseram: levantai-vos e passai depressa a água, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com eles estavam se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, abordou o seu jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Olha a maldição caindo sobre ele pela traição contra o rei, queridos, né? Lembra dos atos de justiça, queridos, que foi ministrado a respeito de Saul, né? O que a gente faz de certos é justiça a nosso favor. As injustiças que nós cometemos, queridos, são maldições que nós atraímos para nós. Aitofel fez a sua escolha, o diabo colocou a venda nele, e agora, quando o conselho dele foi rejeitado, aí ele caiu a venda: você não é mais útil, e ele mesmo se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijo de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Amém, queridos? Então vamos deixar agora então o 18 para amanhã. Então marquem aí então 2 Samuel, amanhã capítulo 18, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Deixa eu ver quem está nos acompanhando aqui. Amém, meus amados. Então vamos ficando, né? Estou com o programa alicerçados no amor de Deus. Deus abençoe, Elizabeth. Deus abençoe toda a família, querida, tá? Até que tá rápido, eu terminei agora, você já respondeu. O Bruno Giovanni também ali. Glória a Deus, não tá demorando, tá uns 3, 4 segundos só o delay. Porque quando eu falo aqui, leva uns 3, 4 segundos, daí aparece no vídeo, né? O delay. Faz assim com as suas mãos, queridos, ó. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vossa vida e através da vossa vida. O entendimento da leitura e da ministração que foi feita hoje, esteja na vida de cada um e através da vida de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém e glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Fiquem com Deus, meus amados, tá? Amanhã nós vamos continuar com o programa Alicerçados no Amor de Deus, a partir das 10h30, se Deus quiser, apenas pelo Facebook, por enquanto, queridos, até nós conseguirmos o equipamento novamente ali e transmitir por outras plataformas. Deus abençoe e até amanhã, queridos.